Olá, querido irmão, querida irmã, estamos aqui na sequência do estudo da lição dos dois concertos. Hoje, o antigo concerto. Hebreus 8, verso 7. Porque se aquele primeiro concerto fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Os termos do antigo concerto eram obedecer e viver, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Ezequiel 20:11, Levítico 18, verso 5. Por outro lado, maldito aquele que não confirmar todas as palavras desta lei para as cumprir. Deuteronômio 27 e 26. O primeiro tópico vem nos mostrando, Êxodo 19, 1 e 2, nos fala sobre o estabelecimento do antigo concerto. Foi estabelecido no Monte Sinai após a saída do Egito. O povo de Israel saiu ali então do Egito depois de 400 anos na escravidão, e Deus estabeleceu esse concerto com o seu povo, um pacto de salvação, essa aliança com o seu povo ali no Monte Sinai. E a condição básica do concerto desta aliança entre Deus e o seu povo era a obediência. A obediência era a única condição. E era importante cumprir essa condição, porque, assim o fazendo, o povo de Israel se tornaria propriedade peculiar de Deus, um povo santo, um povo separado, e veria o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. E quando Deus estabeleceu então o seu concerto, fez o pacto ali com o povo no Monte Sinai, o povo respondeu em uma só voz: tudo o que o Senhor nos falou, faremos. O segundo tópico nos mostra que o povo de Israel, ele prometeu obedecer à lei de Deus no concerto que Deus fez com eles, com a aliança que Deus fez com eles. Eles haviam prometido obedecer, praticar a lei de Deus, mas prometeram da boca para fora, um zelo sem entendimento, um zelo cego. O povo errou por ter um zelo sem entendimento. Romanos 10, de 1 a 3. Eles confiaram em si mesmos, confiaram na sua própria justiça. É o problema da justiça própria, é o problema de confiar no próprio eu, nos próprios méritos. E o povo judeu, mais para frente, cometeu o mesmo erro do povo judeu lá no Sinai. Nos dias de Cristo, confiaram no seu próprio eu, na sua justiça própria. Se esqueceram que é Deus que cumpre o seu querer e o seu efetuar na vida do ser humano. Romanos 9 e 32. Então nós devemos obedecer à lei de Deus, sim, mas o problema é tentar obedecer à lei de Deus pelos próprios esforços, pelos próprios méritos, nos esquecendo de Cristo Jesus, que Ele é quem nos dá a sua graça e tem a perfeita obediência. Só podemos obedecer à lei de Deus como resultado da graça de Cristo atuando nas nossas vidas. Então os judeus erraram por não se sujeitar à justiça divina. Não aceitaram os méritos de Cristo e confiaram em si mesmos. Embora a lei seja santa, os judeus não poderiam alcançar a justiça por seus próprios esforços em obedecê-la. Mas os fariseus rejeitaram a Cristo, não reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. E o que está escrito sobre a nossa própria justiça? Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. A justiça do ser humano, diz a Bíblia, é trapo de imundícia. Assim, Isaías 64, verso 6, mostra a justiça do ser humano. Para nada serve sem Cristo. A menos que o Espírito Santo opere no coração humano, tropeçaremos e cairemos a cada passo. Os esforços humanos por si só são inúteis, mas a cooperação com Cristo significa vitória. Só podemos prestar verdadeira obediência a Deus e aos seus mandamentos, unidos a Cristo Jesus, aceitando os méritos de Cristo Jesus e a atuação da sua graça na nossa vida. O terceiro tópico vem nos mostrando o propósito do antigo concerto. O concerto da graça
que Deus fez com o ser humano, o pacto, a aliança que foi dada a Adão lá no início e renovado com Abraão, era suficiente para a salvação do ser humano. Mas foi necessário estabelecer um outro pacto, um outro concerto, renovar a aliança, agora lá no Sinai. Por quê? Porque o povo tinha vivido na escravidão por muitos anos e havia se esquecido do pacto que havia feito com Deus lá no passado, o pacto de obedecer a sua lei. E também pela dureza dos corações das pessoas, foi preciso então renovar esse concerto. Gálatas 3,19, Salmo 119, verso 18, Apocalipse 3, 17 e 18. E depois que prometeram guardar a lei de Deus, em Êxodo 32, o povo se entregou à idolatria. Se esqueceram da promessa de obediência ao Senhor. E assim eles quebraram o concerto, a aliança com Deus. Arão acabou cedendo às pressões do povo, como líder, acabou cedendo às vontades do povo e lhes fez um bezerro de ouro. Então o povo caiu em desobediência, caiu no desagrado divino e quebraram então o concerto que haviam feito com Deus. Mas o concerto antigo, ou o antigo concerto, era suficiente. Era a graça de Cristo do início ao fim para a vida do ser humano. Mas o povo não respeitou a condição que era a obediência à lei de Deus, caindo na desobediência, caindo então agora aqui na idolatria, e foi preciso então fazer um novo pacto entre Deus e o povo. O quarto tópico nos mostra a experiência de Pedro. Pedro, confiante em si mesmo, confiante nos seus próprios méritos, quando Jesus estava indo para o Getsêmani, expressou que ele seguiria a Cristo, custasse o que custasse. Ele disse que seguiria Jesus para a morte e até para a prisão. Ele se mostrou então disponível, mas tudo isso vinha do seu próprio eu, vinha da sua justiça própria. E o que nós vemos do resultado da experiência de Pedro, Jesus falou para ele: olha, você vai me negar. E Pedro realmente acabou negando a Cristo. Quando as pessoas apontaram, olha, aquele ali é um seguidor de Cristo, Pedro logo começou a negar a Jesus. Pedro achava-se forte, jactancioso, confiava na sua própria força. Não entendia que deveria depender de Cristo para obedecer aos mandamentos do Senhor. Muitas vezes também nós nos encontramos na mesma situação. Eu faço, eu posso, e nos esquecemos da fonte do poder. Nos esquecemos de ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Cristo. É pela graça de Cristo que temos força, que alcançamos o poder para obedecer perfeitamente aos mandamentos de Deus. Quando Cristo voltou e olhou para os olhos de Pedro, o olhar de Cristo era um olhar de misericórdia, de compaixão. Aquela pessoa que havia prometido fazer por seus próprios méritos. Jesus olhou com compaixão para Pedro. Então, naquele momento, Pedro compreendeu o que Cristo havia dito anteriormente: sem mim nada podeis fazer. E o quinto tópico vem nos falando realmente sobre isso, que sem Cristo nada podemos fazer. Sem Cristo a chance de vitória é zero. Sem Cristo não podemos obedecer perfeitamente à lei do Senhor. Sem Cristo não alcançamos verdadeiramente a salvação. Sem Cristo não temos o poder da graça na nossa vida para prestar verdadeira obediência aos mandamentos de Deus. Na luta contra o pecado, quando estamos sozinhos, sem Cristo, a nossa derrota é garantida. Agora, com Cristo ao nosso lado, tendo Ele como nosso auxílio, nosso ajudador, em Cristo tudo podemos vencer, inclusive a batalha contra o pecado. Sem Cristo, nós não podemos vencer a batalha contra o mal. Só Cristo pode nos tirar da escravidão do eu, da justiça própria, da escravidão do pecado e do mundo. Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. Queridos amigos, estimados irmãos, que a graça de Jesus esteja em nossos corações. Que o Espírito Santo nos faça compreender o seu querer
que possamos a cada dia nos entregar ao Senhor.